A paz do Senhor Jesus, classe Maravilhas de Sião, em conformidade com a nossa liderança, pastor Alessandro Malafaia e a pastora Aline Malafaia, e alinhado também com o nosso superintendente de escola dominical, o evangelista Leonardo. Já estamos mais uma temática, né, uma série de tema, e nessa temática do segundo trimestre de 2025, revista para adulto, Betel. A temática é Mordomia Cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. E em apreço, nós estamos na lição 7. Isso, a temática é mordomia cristã, mas a lição é a lição 7 para adultos do segundo trimestre de 2025, que tem como tema liberdade, liberidade, uma atitude de gratidão e reconhecimento. E sem mais delongas, classe Maravilha de Sião, acadêmicos, professores da ADCG, em suas congregações e matriz, o texto áureo vai dizer assim: conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Está inserindo em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 9. Na verdade, aplicada, diz assim: contribuir com amor, alegria e generosidade expressa qualidades de um caráter, do caráter cristão. Eu tenho 3 palavras de maior valor semântico, não é a palavra-chave, não, vejam bem, acadêmicos, professores da classe Maravilha de Sião. Sim, as 3 palavras-chave vai sempre aparecer nesses 3 tópicos e subtópicos da lição 7, que tem maior valor semântico é liberdade, gratidão e reconhecimento. Em toda a lição, essas vão ser as palavras-chave, ok? Palavras de maior valor semântico. Palavra-chave eu vou falar, vou estar redarguendo no decorrer da nossa lição. Tá? Liberdade, liberalidade, gratidão e reconhecimento. Essas são as 3 palavras de maior valor semântico, não palavra-chave, para a nossa lição. E tem o objetivo da lição, tem 3 objetivos que eu quero ressaltar nessa lição 7. Saber, ressaltar, reconhecer. Saber que o salvo tem prazer em contribuir com a obra de Deus. Ressaltar que Deus se agrada da liberalidade do seu povo. Reconhecer as ofertas a Deus como um ato de gratidão. A introdução, o comentarista com muita sabedoria e aplicação, ele vai falar assim: acadêmicos da classe Maravilha de Sião, professores, uma das características da igreja do primeiro século era generosidade entre os irmãos, que também era abundante em fé, palavra, reconhecimento e vontade de ajudar aos outros. Nesta lição, nós, juntos, veremos que atitudes assim expressam a qualidade do caráter cristão, além de ser uma demonstração pública de reconhecimento e gratidão. Sim, mas deixo também a minha pequena introdução também. Deus fez você a imagem e semelhança, tá? Na lição. A semelhança de Deus, a teologia sistemática vai falar sobre isso. Deus fez a sua criação e requer que a sua criatura seja uma criatura moral, dotada de moral, de ética, de princípios. Isso. E Deus, ele requer que a sua imagem tenha as características de Deus. A imagem de Deus, homem, tem as características morais
de Deus, tá? E essas características de Deus é restaurar a sua imagem e semelhança através das características de Deus, um Deus moral, um Deus longânimo, um Deus que perdoa, um Deus que ama, que são atributos que você tem, o Filho e o Espírito Santo tem, e você tem também. Nós temos também, são atributos comunicáveis, que ele se comunica conosco, ele quer restaurar essas características desses atributos comunicáveis, principalmente na contribuição, na mordomia cristã, não só dos bens, a mordomia do teu ministério, a mordomia, né, claro, das suas finanças, a mordomia do teu tempo. Por exemplo, cronologicamente, nós estamos aqui numa mordomia do tempo, eu dando aula e vocês, sabe, redarguindo junto comigo, classe Maravilha de Sião, professores. Então, vamos ver essas qualidades, tá, e essas atitudes, né, dentro dessa questão, porque ele foi o primeiro que deu oferta. Nós temos que ter essas características de Deus, porque ele doou, ele ofertou quem? O seu filho amado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Primeiro, Deus ofertou o de melhor para que nós tenhamos as características, tá, de restauração da imagem e semelhança de Deus, que somos nós somos imagem e semelhança de Deus moral, tá? Nesses atributos, atributos de Deus comunicáveis, tá? Que é moral. Claro que a onipotência, onipresença, onisciência, deidade de Deus são atributos incomunicáveis. Só pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas nesta lição, nós somos imagem de Deus e temos as características, tá, de uma semelhança, de uma imagem e semelhança restauradora, ok? Nesse sentido, porque Deus, ele deu o de melhor e nós também. Em duas motivações, deve ter um, uma sintonia, a tua oferta deve ter uma sintonia entre a sua vida e a oferta que você vai ofertar, entre a motivação e a ação. Essa lição vai ser fácil de nós redarguirmos no próximo dia 18, porque sabe, acontece no dia a dia do obreiro, do professor, da professora, da missionária, do missionário, do pastor, do evangelista, vai ser o teu, o teu dia a dia. Perfeito? O teu dia a dia acontece como cristão, tá? Essa reciprocidade, o partir do pão, a comunhão, o ato de ofertar a Deus. Então, vai ser simples de nós redarguirmos esta lição. Tá? E se aprendendo as características, o caráter de Deus, um Deus moral, que requer que a sua criatura seja uma criatura moral, e principalmente na generosidade, na solidariedade, e na contribuição. Deus sempre contribuiu para a humanidade. Deu seu único filho. E mais além. E te deu dons também. Ele contribuiu para você. Ele te enviou profetas. Ele contribuiu para a humanidade. E libertou nações. Ele contribuiu através da história, do plano divino, através dos tempos. Sem mais delongas, ofertando com alegria. A Igreja de Cristo tem o privilégio de contribuir para o avanço do reino, o reino de Deus. Uma graça que vem do alto. O reino de Deus está dentro de você. Você é templo do Espírito Santo, é tabernáculo de Deus, é invólucro do Altíssimo. Tá? É a igreja de Cristo aqui na terra. Você está com os pés na terra, mas a cabeça no céu. Você é um cidadão dessa terra, mas também um cidadão dos céus, porque a tua morada é uma morada celestial. E esse avanço da igreja tem um privilégio de contribuir para o avanço do reino de Deus, porque tem a graça, nós temos a graça de Deus, esse favor imerecido, tá? Esse é o tópico 1. 1.1 é o subtópico do tópico 1, a alegria de contribuir. O apóstolo Paulo considerou a generosidade
um dom espiritual. O que reparte, faça-o com liberalidade, livre. Você não vai com usura, não. Você vai ser livre. É como se fosse um culto racional. Você vai prestar um culto racional para Deus com liberalidade, não com libertinagem. A liberalidade é diferente de libertinagem. A libertinagem ela é efêmera, mas a liberalidade não. Vem de um caráter que agrada a Deus. Subtópico 1.2. Contribuição de coração. É contribuir espontaneamente de coração. Ao longo dos anos, a Igreja de Cristo tem sido um exemplo de fé e confiança em Deus. Os primeiros crentes contribuíram para a obra de Deus com alegria, ofertando com o que tinha de melhor. Nós vamos ver, nos próximos tópicos, ou seja, tanto no primeiro, segundo e terceiro tópico, e a contribuição da igreja da Macedônia, que não tinha condições nenhuma, mas contribuiu, era pobre, era perseguida, tinha dificuldade, mas foi a que contribuiu mais naquela época de Paulo para as igrejas, até para a matriz, né? A igreja de Jerusalém, a igreja de Corintos e para outras igrejas. Foi a que contribuiu mais as igrejas da Macedônia, as igrejas da Macedônia, ok? Daquela região da Macedônia. Eram pobres. Isso. 1.3, as ofertas voluntárias. Davi disse ao povo que separou ouro, prata, cobre, ferro, madeira, pedras preciosas para a construção do templo. Podemos considerar a generosidade de Davi ao ofertar como expressão de consciência de que não era merecedor de ter sido escolhido como rei de Israel. E nós também não somos merecedores. Eu não sou merecedor de estar aqui dando essa aula, não. Você não é merecedor de ser chamado como professor, eu também não. Tá? Deus confiou, mas nós não somos merecedores. Houve a confiança por conta da sua lei moral, dos seus princípios, da sua vontade de servir o reino de Deus. Mas merecedor você não é, como Davi também não era. Nós somos contribuintes, uma obra voluntária. Para quem? Para Deus, para o reino de Deus. O reino de Deus não é bebida nem comida. O reino de Deus está dentro de você. O apóstolo Paulo usou como exemplo a generosidade às igrejas da Macedônia, pela contribuição que aqueles irmãos deram aos crentes da Judéia, ou seja, a primeira igreja foi a matriz, e aqueles crentes, a igreja matriz passou por privações econômicas, financeiras, e a igreja macedônia, que era pobre também, passava também por perseguição, questões econômicas também, mas voluntariamente ela contribuiu, houve uma contribuição. E já falo também a primeira palavra-chave para você, professor de escola dominical, para apresentar no próximo dia 18, nessa lição 7. A primeira palavra-chave é contribuição. Isso. A igreja rica em amor. Igreja rica em amor. O apóstolo Paulo inicia o capítulo 8 de 2 Coríntios mencionando as igrejas da Macedônia, provavelmente essas igrejas da Macedônia, provavelmente Filipos, Tessalônica, Bereia. Está lá em Atos, né? 18, aqui, eu errei aqui na pontuação, tá? Isso, depois eu vou acertar isso aqui. Está em Atos 18. Como exemplo de contribuição, tanto a Macedônia quanto a Caia, tá? Ao sul, onde estava Corinto. Era províncias romanas. Aliás, toda a Ásia Maior, a Ásia Menor, naquela época, Europa, África, naquela época era uma província romana. Todos, não era só a Macedônia. Mas tudo bem, aqui em apreço nós vamos
se concentrar, tá, nessa passagem bíblica sobre o povo da Macedônia, tá, e a sua contribuição para as igrejas vigentes. O apóstolo pontua que nem a contribuição, nem pobreza impediram aquelas igrejas de exercer generosidade para com seus irmãos da Judéia. Elas eram pobres materialmente, mas ricas em generosidade. Isso. 2.2. Os gentios socorrem. Isso, os judeus. Gentios socorrem os judeus. Vemos que hoje, na época da Igreja Apostólica, a primeira igreja, Atos Apóstolos, tudo começou, a pregação de Pedro, 5.000 almas, tudo isso, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder, né? Os gentios socorrem os judeus. A primeira igreja é a igreja tá, de Jerusalém, judeus, na Judéia, tudo bem. Ok, mas tinha uma linha teológica de Pedro e Paulo, tinha duas linhas teológicas nessa questão do legalismo e da igreja gentílica. O Pedro achava que a circuncisão também trazia salvação, e Paulo falava para Pedro, isso aí é coisa do legalismo, mas Jesus quebrou todo esse legalismo, ou seja, não veio abrogar a lei, mas Jesus é a nova aliança. E Pedro depois vem a entender essa questão e fala, o Paulo, justamente você está certo, você é um grande líder, agora eu compreendi essa questão da pregação dos gentios, porque Samaria, né, Judéia, Samaria, até os confins da terra, Pedro vem entender. Aí depois que ele larga da espada, 5.000 almas se converte a Cristo. Aí, enfim, né, os judeus socorrem, os gentios socorrem os judeus. A qual Pedro não queria, e os próprios gentios, eles vão, que a igreja também, vão socorrer os judeus. A oferta era uma prática das igrejas gentílicas, tá? Do primeiro século, cujos membros ofertavam de maneira espontânea, movidos por compaixão, amor, em dois aspectos. Aí eu botei esses dois aspectos aqui. Bom, primeiro, divino e humano. Não tem como, através da você ofertar, se não tiver o aspecto da tua voluntariedade, tá? Com uma ação do Espírito Santo, da promessa que ficou, né? Jesus, ele prometeu esse Espírito Santo na sua ascensão ao céu e deixou esse Espírito Santo, enviou esse Espírito Santo, que na teologia sistemática vai falar que a presença do Espírito Santo é como se fosse o próprio Jesus aqui na Terra. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eu dividi em divino e humano. Divino, a graça de Deus sobre os gentios. E humano, a unicidade da igreja de Cristo. Aí teve essa junção. A igreja, aí as cartas paulinas vai dizer que o evangelho crescia maravilhosamente, até mesmo, tá? O livro de Lucas, Atos dos Apóstolos, diz que o evangelho crescia maravilhosamente, tremendamente na Europa, na Ásia e na África por conta disso aqui, ó. Olha aqui, a graça de Deus sobre os gentios, divino, humano, a unicidade da igreja de Cristo. Só professor José para tirar essa questão da própria lição, tá? Ok? Esses dois aspectos. É isso. As igrejas da Macedônia, um exemplo a ser seguido por pelo menos dois aspectos. Também coloquei. Qual? A atitude e a generosidade. A atitude das igrejas da Macedônia chegou ao conhecimento de Paulo, que logo levou a ideia às outras igrejas, inclusive a de Corinto. Generosidade, apesar da contribuição, das tribulações, da pobreza, os macedônios era um povo alegre e generoso, como nós, da Assembleia de Deus em Campo Grande. Nós somos um povo alegre e generoso. Daqui a pouco nós vamos estar, por conta dessa generosidade, né? Todo mês a gente distribui mais de 1 tonelada de cesta básica. E daqui a pouco, por conta dessa generosidade em contribuir, como Davi também pediu, né, para a construção do Templo de Salomão, Davi pede para construir. Ele não constrói, mas ele pede, ele prepara o templo. E houve contribuição naquela época. Nós também.
né? Estamos contribuindo com um carnê, ok? Com as ofertas para a construção do nosso templo. E o pastor Alessandro está tendo grande êxito, porque isso é bíblico. A contribuição, a generosidade, as atitudes, sabe? De você se projetar para dar a tua oferta de amor, a tua oferta alçada, a tua oferta de alegria, vai acontecer alguma coisa. Porque é bíblico, é segundo os preceitos bíblicos. Jesus, isso, já no tópico 3, tá? Já estou terminando, meus irmãos, eu fiz um resumão, uma sinopse com o entendimento para a lição que vocês vão dar semana, dia 18. E já posso deixar também aqui, no tópico 2 ainda, a segunda palavra-chave, generosidade. A segunda palavra-chave para você, professor da classe Maravilha de Sião, que vai apresentar na entrada da nossa igreja, nos átrios da nossa igreja, no dia 18, parte da manhã, é generosidade. Isso. Tópico 3, a generosidade cristã. Então, tópico 3, Jesus nos exorta quanto à avareza, porque a vida não consiste nas riquezas que possuímos. O avarento considera os seus bens muito precioso. Contudo, os seguidores de Cristo devem ser generosos, auxiliando os que precisam. É sempre assim. A igreja cresce através da generosidade, da oferta alçada, ok? Da oferta com alegria. A igreja, através dos tempos, tem tido alicerces, ok? Administrativos, espirituais, porque está galgada em uma palavra, não, está galgada na palavra de Deus. Isso, subtópico do tópico 3, dessa lição 7, abundantes em generosidade. Os crentes da Macedônia rogaram ao apóstolo Paulo que lhe concedesse a graça de participar do socorro aos santos de Jerusalém. Eles queriam trabalhar, queriam ofertar. E fala assim, Paulo, nos dê essa graça, nos dê essa graça de participar, é uma graça de Deus. Não tire isso de nós, Paulo. Nós queremos contribuir, nós queremos participar, nos dê essa graça do socorro dos santos de Jerusalém, com paixão. As igrejas da Macedônia tinham compaixão pelos seus irmãos. Aí diz assim, em 2 Coríntios 7:8, eu peguei aqui, portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé, e na palavra, e na ciência, em toda diligência, em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não diga isso como quem manda, mas para provar pela diligência de outros e a sinceridade do vosso amor, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriqueceis. Todos nós somos ricos por conta da graça de Deus. Tanto, né, que o próprio apóstolo Paulo, que é um dos personagens da lição 7, contundente aí, esse personagem, ele vai pedir para tirar o espinho na carne. E Deus fala assim para ele, a minha graça, Jesus fala para ele, Jesus, a minha graça te basta, Paulo. E Paulo vai até o final, com espinho na carne, não sei se era cegueiro, não sei o que era. Vai até o final e fala assim, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Por conta de quê? Por conta da graça. É por conta da graça de Deus. 3.2. Ok? Mas antes disso, vou dar a terceira palavra-chave para você, professor. Ok? Apresentar no próximo dia 18 de maio, na lição 7, que é solidariedade. Primeira, contribuição. Segunda, generosidade. E a terceira, solidariedade. 3.2 é um subtópico do tópico 3.
tá? Abundante. Ah, não acertado aqui, mas deu para entender, né? Tá? Esse B entrou aqui, mas abundante em solidariedade, ok? Porque nós não somos perfeitos. Vai acontecer alguma coisa assim, ó, sabia? Cocheira, mas isso é sinal que nós somos falhos, temos nossas falhas, limitações, mas que estudamos para poder apresentar para vocês. Vamos lá. Os irmãos da Macedônia pareciam se esforçar para imitar Jesus em alguns aspectos. Opa, mas esse imitar Jesus em alguns aspectos, isso é um tipo de Cristo. É passar pelas mazelas de Cristo. É obedecer os preceitos de Cristo aqui na Terra. Alguns aspectos é ser um tipo de Cristo. Exemplos de aí eu coloquei exemplos de esses aspectos, que é ser um tipo de Cristo, é ser um exemplo de solidariedade. Aí eu coloquei também outro, contribuição, assunto, é um assunto de cidadão do céu. É só esse professor José para colocar essas questões, mas está em conformidade com o tema e com os tópicos da lição 7, tá? Exemplo de solidariedade está em 2 Coríntios 8:4. Olhe isso. Pedindo-nos com muitos rogos e graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. Contribuição, assunto de um cidadão do céu. Mas, mães, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ou seja, ser, né, ter compaixão, solidário. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação do corpo de Cristo. Romanos 15, 1 e 2. 3.3, responsabilidade dos cristãos. Assistir aos necessitados é uma responsabilidade do corpo, de todo o corpo de Cristo, de todo o cristão, principalmente no discipulado. Discipular alguém, fazer discípulos em todas as nações, é também obra social, não é só discipular, pregar, mas também discipular imbui em todos os aspectos sociais, aspecto religioso, aspecto espiritual, tá? Socorrer os necessitados. É uma responsabilidade do cristão. Conforme a sua prosperidade, conforme seus bens, a sua condição econômica. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajudar, conforme a sua prosperidade, para que se não faça as coletas quando eu chegar. 1 Coríntios 18:4. Olha o grande exemplo que Paulo e a igreja da Macedônia estão nos deixando para a igreja de hoje, para a igreja contemporânea, para a nossa igreja pós-moderna, tanto no Brasil como no mundo. Conclusão: os irmãos da igreja da Macedônia são um bom exemplo de generosidade. Esse tipo de atitude reflete o reconhecimento de que tudo vem de Deus, inclusive de recursos materiais e financeiros. Por isso, o cristão deve mostrar esse reconhecimento abençoando os mais necessitados e terminando esse resumo dessa aplicação da lição 7, que vai ser redarguida pelos senhores, pelas senhoras, no próximo dia 18. Eu agradeço por ter me aturado até agora e deixo uma palavra de oração para vocês. Eu profetizo toda sorte de bênçãos intelectuais, materiais, físicas, para que vocês possam ofertar e prosperar à luz da Bíblia, possa aplicar o conhecimento bíblico na sua oferta, num culto racional, aplicar com sabedoria do que está fazendo. Voluntariamente profetizo toda sorte de bênção, que por essa semana cada professor e professora possa receber algo da parte de Deus, daquilo que você pediu, daquilo que Deus vai te conceder
porque você é um ofertante da sua vida, do seu tempo você está dando para Deus, você é um mordomo, você também está dando, sabe, parte da sua finança, o dízimo, a oferta, que é bíblico, é uma retribuição para com Deus do que Deus tem te dado. Deus te abençoe sempre, meu irmão. Seja abençoado em o nome, em o nome de, em o nome de Jesus. Seja abençoado em o nome de Jesus.